ministrando uma série de 3 mensagens com o tema As Bases dos Relacionamentos. E estamos usando como base o texto de Mateus capítulo 22. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. A partir do verso de número 34, nos diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos falar com Deus, mais uma vez, em oração. Querido Senhor, te agradecemos pela oportunidade de poder te adorar nessa tarde, por esse momento de adoração e louvor. Te agradecemos pelo privilégio de termos sido escolhidos pelo Senhor. E nesse momento, a minha oração, Pai, é que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, que cada voz humana, que toda inquietude humana venha se aquietar diante da Tua poderosa voz e que o nosso coração possa ser edificado através da Tua poderosa e bendita palavra. Eu oro assim agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, no nosso último encontro, onde eu comecei a expor esse texto, eu falei aos irmãos que Mateus 22, ele é o capítulo dos debates. Nós temos aqui Jesus confrontando os herodianos, depois vemos Jesus confrontando também os saduceus, e agora, no trecho que nós acabamos de ler, do verso 34 a 40, Jesus confronta os fariseus. E a resposta que Jesus dá aos fariseus, ela acaba servindo para nós como uma súmula de todos os mandamentos de Deus para o homem. Jesus declara que todos os mandamentos, que a lei de Deus se resume em 2 principais mandamentos, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esta declaração de Jesus, ela lança as bases dos relacionamentos em todas as esferas da vida humana e até mesmo no aspecto espiritual. Porque, a princípio, nós temos o relacionamento nosso com Deus, no sentido vertical. Temos o relacionamento nosso com o nosso semelhante, no sentido horizontal. E temos o relacionamento nosso consigo mesmo. Todos os relacionamentos gravitam no entorno desses 3 aspectos: com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E na última exposição, nós vimos a primeira parte dessa resposta de Jesus, que fundamenta os aspectos relacionais, quando eu citei acerca do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa primeira tábua da lei, do decálogo, composta de 5 mandamentos, ela, de certa forma, regulamenta a relação do homem com Deus. Porque nós temos, em Êxodo 20, por exemplo, os mandamentos de Deus para o povo de Israel, e eles se constituem em quê? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. O terceiro mandamento, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, guarda
o dia de sábado e o santifica. E o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra. Esses são os mandamentos que regulamentam a relação do homem com Deus. Mas hoje, com a graça do Senhor, nós iremos ver a segunda tábua da lei e a segunda parte que regulamenta a relação interpessoal, nossa com o nosso próximo, nossa com o nosso semelhante. E essa porção da lei de Deus, ela serve para nós como um fundamento, como uma base sólida para que construamos relacionamentos horizontais, saudáveis e genuínos. Em um mundo tecnológico de tantas curtidas, compartilhamento e visualizações, o ser humano cada vez mais se sente só, se sente solitário. E esse fenômeno, ele é uma consequência, na verdade, do abuso do uso das redes sociais. E hoje o que temos são relacionamentos virtuais e não pessoais. Uma vida meio que virtual e não real. E diante dessa realidade que vivemos, as pessoas estão cada vez mais sentindo-se deprimidas, ansiosas e sozinhas. E a minha proposta hoje é apontar o caminho para a construção de relacionamentos que sejam saudáveis, haja vista que Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus nos fez para nos relacionarmos. E, a princípio, nós podemos entender que esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ele tem o mesmo peso e a mesma importância do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus mesmo diz isso. Ele diz: o primeiro grande mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao próximo como a ti mesmo. Então percebam, os irmãos, que o segundo mandamento, ele não é inferior ao primeiro. Pelo contrário, aos olhos de Deus, quando eu amo o meu semelhante, eu estou expressando o meu amor para com Deus. E quando eu amo a Deus, eu vou refletir esse amor como? Amando o meu próximo, amando o meu semelhante. O amor é a mensagem central do Evangelho, e eu creio que você já entende isso. Toda a Escritura Sagrada gravita em torno do tema amor, porque o amor é o centro da mensagem evangélica. O amor é uma das principais virtudes cristãs. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que, no final, o que vai permanecer são exatamente as três virtudes cardeais: a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo afirma: o maior de todos, a maior de todas as virtudes é o amor. É o amor. Então nós temos, nessa segunda parte da lei de Deus, ou o resumo da lei de Deus, a ordenança e o mandamento que se constitui na seguinte máxima: ame o teu próximo. Na verdade, queridos, Jesus está citando Levítico capítulo 19, versículo 18, que nós temos: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Percebam, os irmãos, que Jesus não está criando aqui um novo mandamento. Ele não está incorporando um novo preceito à lei, como era costume dos religiosos daquela época. Pelo contrário, Jesus está dando a interpretação correta da lei de Deus. Ele está usando como base a lei de Deus dada ao povo e trazendo, resgatando o verdadeiro espírito da lei para declarar que a lei, ela existe para regulamentar uma vida que glorifique a Deus. Os religiosos usavam os preceitos da lei para condenar e
como Jesus mesmo disse, para afastar os homens de Deus. Mas Jesus, ele traz uma nova proposta, e essa proposta diz respeito a resgatar o espírito da lei, para que a lei, ela conduza o homem a Cristo. Porque a lei em si não salva, quem salva é Cristo, mas a lei, ela aponta para Cristo. Porque ao mesmo tempo que a lei mostra a nossa pecaminosidade, ela mostra que Cristo cumpriu a lei para, através do seu sacrifício bendito, nos remir de toda a condenação do pecado. Então essa é a máxima: ame o teu próximo. Mas diante dessa máxima surge uma questão, e nela eu pretendo caminhar com você. Como amar o meu próximo? Como amar o meu semelhante? Acredito, e creio que você também pensa assim, que o Senhor não estabeleceria esta lei se Ele não apresentasse os princípios, as diretrizes na sua própria palavra, que nos apontam para o caminho e nos indicam meios de amar o nosso próximo. E eu quero apresentar 3 formas de como podemos amar o nosso próximo. A primeira delas é sendo cheio do amor de Deus. E a priori eu quero declarar, que ninguém consegue amar o próximo se não estiver cheio do amor de Deus. Quando nós amamos alguém, quando nós manifestamos amor por alguém, nós só estamos refletindo o amor de Deus que está em nós. Ninguém da sua própria natureza humana tem a capacidade de amar, porque o pecado, ele deformou essa parte da imagem de Deus no homem, e o homem é levado a irar-se, a vingar-se, a retaliar e nunca a amar, principalmente quando se trata de um amor altruísta, de um amor que não pede nada em troca, de um amor que não cobra reciprocidade, mas de um amor que se entrega livremente e se ama porque, em essência, se tem o amor e se é amor no coração. Então ninguém, nenhum ser humano, tem essa condição de amar o seu semelhante se o amor de Deus não estiver impresso no seu caráter e na sua vida. A própria palavra de Deus afirma isso. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 16, ele diz, capítulo 4, verso 16, ele diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. No verso 19 do capítulo 4, o apóstolo continua dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que João está dizendo? Que a essência de Deus é amor. E ele diz mais, que o nosso amor por Deus é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. É uma resposta, é um amor responsivo. O amor que nós devotamos a Deus e atribuímos a Deus. Paulo, completando as palavras de João, em Romanos 5,5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, nós temos o amor de Deus em nós. E a evidência da habitação do amor de Deus em nós é o fato de o Espírito Santo estar em nós. E esse Espírito nos impele a amar o nosso irmão, porque o fruto do Espírito é o amor. Por isso, podemos amar. E é interessante destacar que todas as palavras no grego que traduz a ideia de amor, elas advêm de uma palavra. A raiz é uma palavra, que no grego é ágape ou agapau. O ágape é o amor sublime, é o amor indescritível, é o amor imensurável, porque o ágape é o amor de Deus. E aí, quando eu tenho o amor de Deus, eu sou capaz de amar em outras esferas. Nós temos a palavra eros,
que é o amor da paixão, dos sentidos, nós temos a palavra estarguê, que é o amor familiar, que é um pai que ama um filho, que é uma mãe que é capaz de dar a vida pelo seu próprio filho, e ela é movida por amor. E este amor é o estarguê, ou estorgê, o amor de Deus colocado no coração de um pai e de uma mãe que o capacita a amar. E nós temos o filéu. O filéu é o amor fraternal, é o amor de amigo, é aquele amor de companheirismo, de amizade verdadeira, de amizade altruísta. Esse é o amor que nós amamos. E esse amor, ele é o reflexo do amor de Deus. Todas essas outras expressões de amor, elas, na verdade, elas desaguam do ágape, elas desaguam do amor de Deus. Então essa é a primeira condição para se amar alguém. Essa é a primeira condição para se amar o próximo, sendo cheio do amor de Deus. Você jamais amará o seu irmão como a Bíblia ordena, ame o teu próximo, se você não for habitado, tabernaculado por este amor sublime, o amor de Deus. Uma segunda condição para se amar o próximo é sendo cheio do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito para poder amar o meu irmão, porque o Espírito me move a amar. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele diz que se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Esse andar tem a ver com ter comunhão, com ter intimidade. Quando Paulo diz que se andarmos no Espírito, nós não satisfaremos os desejos da carne, ele está querendo dizer que se nós formos cheios do Espírito Santo, então nós teremos a condição de amar o nosso irmão. Nós teremos a condição de amar o nosso semelhante. No versículo 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Paulo está falando dessa luta espiritual entre a carne e o espírito, e aqui Paulo ele faz uma distinção entre o crente espiritual e o crente carnal. E nós aprendemos um princípio aqui, que você pode ter muitos dons, você pode crer no movimento carismático dos dons espirituais e até manifestar alguns dons, mas se você odeia seu irmão, Paulo diz que você não é espiritual. Mesmo ostentando dons espirituais, você não passa de um crente carnal, porque a evidência real, uma evidência que não se pode questionar, inquestionável, é que se você é cheio do Espírito, você vai expressar o amor de Deus. Porque o amor é o fruto do Espírito. O amor é a evidência, é a prova incontestável de que você é cheio do Espírito Santo. De que você tem o Espírito de Deus na sua vida. Por isso, nos versos 22 e 23 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, Paulo vai elencar 8 qualidades do fruto do Espírito, que é o amor. Ele começa falando do próprio amor, que é a essência do fruto, e aí ele vai dizer que o amor verdadeiro, o amor do Espírito, produzido pelo Espírito, ele também tem alegria, ele tem paz, ele tem longanimidade, ele tem benignidade, ele tem bondade, fidelidade, mansidão e, por fim, domínio próprio. Percebam, os irmãos, que todas as qualidades, inclusive do próprio fruto, que é o amor, estão vinculadas à capacidade dada pelo Espírito de nós nos relacionarmos com o nosso semelhante. E todas essas qualificações do fruto, elas são necessárias para você desenvolver relacionamentos fraternos altruístas. Você precisa amar o seu irmão. Você também precisa
ter um espírito alegre, porque a alegria formoseia o corpo, o rosto. Você precisa ter paz, paz de espírito, porque alguém inquieto não consegue se relacionar com ninguém. Você precisa ter um ânimo longanimidade, uma pessoa que não se irrita facilmente. Você precisa querer o bem do outro, é a benignidade, é buscar o bem do outro. Você precisa ter a bondade, que é a ação do Espírito no seu coração, de não suspeitar mal, de não desejar o mal do próximo, mas o bem dele. Você precisa ser fiel a essa pessoa. Mas também você precisa de mansidão. E por fim, do domínio próprio. São qualidades do fruto que todas elas são necessárias nessa caminhada de construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. E um detalhe, das obras da carne que são relacionadas aqui no texto de Gálatas 5, 8 dessas obras têm a ver com relacionamentos com o próximo. 8 das 15 obras da carne que Paulo cita têm a ver com os relacionamentos. Se não vejamos, inimizades, porfias são brigas, discussões, né? Depois ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Todas essas obras da carne, elas obstaculam os relacionamentos. Elas impedem os relacionamentos. O que eu quero dizer em tese com isso, queridos, é que se eu tenho o Espírito Santo, eu irei manifestar o fruto. E com o fruto, vem as qualidades desse fruto. E se eu tenho o Espírito e manifesto o fruto, então eu não vou ser escravo das obras da carne. E se eu não sou escravo das obras da carne, eu terei a habilidade pelo Espírito de construir relacionamentos saudáveis. Mas a terceira condição para construir relacionamentos saudáveis e amar o próximo é sendo guiado pela palavra de Deus. A Bíblia é o manual. Os irmãos não vão supor que Deus criou o homem e o deixou à própria sorte, à mercê do seu destino, como o deísmo prega. Não, Deus criou o homem e Deus preserva a sua criação e Deus cuida da sua criação. E Ele deixou a sua palavra para servir de baliza para nós em todas as esferas da nossa vida e da nossa existência humana. E 2 textos regulamentam o amor ao próximo. O primeiro deles, eu gostaria de convidar você aí comigo, está em Êxodo, capítulo de número 20, que faz parte dos 10 mandamentos. A partir do versículo de número 13, nós temos, então, o Senhor entregando a segunda tábua do decálogo para o povo de Israel, para o povo de Deus. E nessa segunda tábua, nós temos a regulamentação dos relacionamentos interpessoais. Então vamos a eles. O primeiro deles está no verso 13. Diz assim: não matarás. Este mandamento diz respeito à preservação da vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outrem. Eu vou resumidamente comentar, porque eu pretendo me aprofundar nesse mandamento no outro texto que nós iremos ver daqui a pouco. Mas em tese, o mandamento de não matar, ele diz respeito a você não tirar a vida do outro pela simples razão de que a vida pertence a Deus. De que só Deus pode tirar a vida, porque Ele é o que deu a vida. Ninguém tem o poder de tirar a vida, senão Deus. A não ser, nas palavras de Paulo, a carta aos Romanos, o Estado. O Estado tem o direito de implantar a pena de morte, e é bíblico isso. Fugindo das discussões, a Bíblia, ela fundamenta a ideia do Estado implantar a pena de morte, como o guardador da lei, o protetor da lei. Mas ser humano nenhum tem o direito de tirar a vida do outro, porque a vida pertence a Deus.
O segundo mandamento está no verso 14. Não adulterarás. Diz respeito à preservação da família. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que existe uma forma nova de se praticar adultério. E essa é tão mortal e destrutiva quanto a tradicional, que é alguém se relacionar sexualmente com uma pessoa casada com outra. Hoje, a nova modalidade de adultério diz respeito aos relacionamentos nas redes sociais, os relacionamentos virtuais. Quantos casamentos, meus irmãos, têm sido destruídos? Quantos divórcios têm sido praticados porque começaram com uma conversa em uma rede social, em um bate-papo em uma rede social. E aquela conversa foi sendo alimentada e foi virando um relacionamento, e o sentimento brotou, e de repente, aquele homem decide largar sua família para se unir a uma mulher que também tem a sua família, e que dessa forma vai largar a família para viverem juntos. As redes sociais podem ser um canal de bênção? Sim. Mas elas também podem ser um veículo de morte, de destruição, se você não se policiar, se você não vigiar. O verso 15 diz: não furtarás. Diz respeito à preservação da propriedade alheia. O meu direito termina onde o do outro começa. E aí você pode estar pensando, bem, esse mandamento não é necessário nem comentá-lo, porque um crente, ele não rouba. Um crente, ele não furta, né? Porque ele é crente. Mas você precisa lembrar de que é muito comum crentes usarem produtos piratas, por exemplo. E o que é a pirataria? É você se apropriar de algo que você não pagou para usar, porque alguém criou e tem os direitos autorais sobre aquilo ali. E existe até charge sobre isso, de quando alguns vão chegar lá na porta do céu, e São Pedro vai abrir o livro e vai procurar a lista e não vai achar o nome. E a pessoa vai questionar, mas por que eu era crente, tão crente, na igreja? E aí São Pedro vai dizer: você lembra daqueles downloads que você fazia? Você lembra daquele gato que você fez de energia na sua casa? Dizendo que a companhia de energia estava ali roubando, e aí você foi lá e fez um gato, contratou um eletricista e fez. Você lembra daquele gato de água que você fez? Que você rouba água e rouba energia? Você lembra do Sky Gato que você fez? Você foi lá, comprou um aparelhozinho que abre todos os canais de TV a cabo, e você usa lá, ainda se empabula disso, dizendo, está vendo? Só pago R$30 e tenho todas as TVs por assinatura. Você lembra disso? Que autoridade você tem para falar dos políticos que roubam, se você vive roubando, você é um ladrão? Você rouba energia, rouba água, rouba TV por assinatura. Isso é roubo. Está vendo como não é tão fácil guardar os mandamentos? Nós temos outro mandamento, no verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Diz respeito à preservação, à reputação do outro. Você não quer que as pessoas falem mal de você, que as pessoas levantem falso testemunho e calúnia contra você, porque você sabe o quanto isso é prejudicial e dói. Mas você está repassando notícias falsas nas redes sociais. Você dá um maior valor, ler fake news e repassar. Você não olha para a origem daquela mensagem, de onde ela veio, quem a vinculou. Você já está repassando porque você sente a necessidade de fofocar, essa é a palavra mesmo, de espalhar boatos. A sua língua coça.
E aí você abre a boca e diz, não levanta o falso testemunho. E todas as vezes que você compartilhou uma notícia que não era verdadeira, ou uma notícia que não contribuía, que não edificava e que não agregava valores. Porque a Bíblia diz que da nossa boca só deve sair palavras que edificam, irmãos. Porque o que passar disso é do maligno. O último mandamento, o 10º mandamento, está no verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí vem uma lista enorme, a jumenta, o campo, as ferramentas. Ou seja, não cobice nada do teu próximo. O que é aqui cobiçar? É desejar fortemente. É querer ser aquela pessoa, ter o que ela tem. E aí você deseja. E esse mandamento, ele preserva o pensamento. Para você manter a sua mente sadia, não alimentá-la com maus pensamentos. Porque Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. E coração aqui não é o músculo que bombeia o sangue. Coração aqui diz respeito à mente, porque para o grego, o centro da vida estava no coração. Por isso ele chamava de coração. Mas o coração aqui tem a ver com a mente. Guarde sua mente, preserve sua mente. Porque quando ela for comprometida por algum pensamento que não edifica, é uma luta para você arrancar da sua mente. Porque esse pensamento vai desaguar em um sentimento. E aí a luta vai ser bem maior. Mas o outro texto, e eu convido você aí comigo para ele, está em Mateus capítulo de número 5, versículo de 20 em diante. Nós vamos ler alguns trechos, o que nos interessa aqui na exposição, e iremos entender aqui alguns princípios da lei de Deus. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, nós temos a abertura da série, ouviste o que foi dito. E aí Jesus começa, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Jesus ele está resumindo aqui 2 dos últimos 5 mandamentos. Ele está resumindo o 6º mandamento, que é não matarás, e o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Por que isso? Porque existem 2 maneiras sutis, modernas, de matar alguém. Quando você pensa em matar, você pensa em alguém que se lançou contra o outro e tirou a vida biológica, física daquela pessoa. Mas existem outros tipos de morte. E você pode matar alguém usando, não de um revólver ou de uma arma branca, mas de outras armas. E Jesus vai citar exatamente aqui 2 formas de matar alguém, que aos olhos de Deus, segundo Jesus, é um homicida do mesmo jeito. É como se você tivesse tirado a vida daquela pessoa. Para Deus é isso. Quando você mata alguém usando as palavras. É assim que Jesus diz. Usando as palavras. Aquele que chama seu irmão de raca. Essa palavra é uma palavra aramaica e há muita discussão do significado dessa palavra raca. Mas muitos linguistas entendem que a palavra raca significa dizer que você diz que alguém é do diabo. Essa pessoa é do diabo. Pertence ao diabo, é filho dele. Isso seria raca. Seria espraguejar, amaldiçoar. Ferir alguém com palavras. Ah, irmãos, essa é uma arma letal. Ela pode matar sonhos, ela pode destruir amizades, ela pode quebrar casamentos, ela pode destruir a autoestima, ela pode levar alguém até a morte física. Uma palavra liberada, uma palavra maldita, ela pode destruir uma vida, ela pode destruir uma família e ela pode destruir um sonho.
Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: o poder da vida e da morte está na língua. Você pode trazer vida com as suas palavras, mas você pode matar também com suas palavras. Por isso que Tiago, resgatando essa máxima de Salomão em Provérbios, ele diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas capaz de fazer coisas inimagináveis. Ele diz que a língua pode incendiar toda uma floresta. As palavras, já dizia o sábio, são como setas lançadas ou penas soltas ao ar. Às vezes não dá mais para você reparar. E num mundo global que vivemos, não é à toa que o mundo é considerado uma aldeia global. Você diz uma palavra aqui e lança nas redes sociais, até você contornar e reverter, se você conseguir, o estrago já estará feito. O mal já estará feito. Então, cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você fala, porque você pode ser um homicida e nem está sabendo. Porque você não tirou a vida biológica, mas você está matando a pessoa emocionalmente. Está matando a pessoa espiritualmente. Você usa essa sutil arma das palavras, que destroem. Uma outra forma de matar, uma outra nova modalidade de morte é no coração. A palavra de Deus diz que quem não perdoa o seu irmão, aos olhos de Deus é um homicida. Escute bem o que eu estou dizendo. Você que está aqui me ouvindo, você que está em casa, se você tem nutrido no seu coração ódio e mágoa por alguém, aos olhos de Deus, você é um homicida. E nenhum homicida entrará no reino de Deus. A palavra de Deus afirma isso. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. O ódio e a vingança é o assassínio no coração. Então você pode não reagir, não fazer nada, não dizer nada, mas você pode matar essa pessoa no seu interior. E o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É quando você escolhe matar aquela pessoa para você. Você vê aquelas pessoas que dizem assim: foi um dedo que eu cortei. Não sinto falta. Essa pessoa para mim já morreu. Ela não existe mais para mim. E é isso mesmo. Uma pessoa que age com indiferença e que exclui as pessoas da sua vida e que opta pela indiferença em lugar do perdão, são pessoas que aos olhos de Deus são homicidas, são assassinos. Jesus continua, versos 27 e 28. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mais uma vez, Jesus está fazendo uma fusão de dois mandamentos. Na primeira máxima, que está nos versos 21 e 22, ele faz uma fusão do 6º e do 9º mandamento. Agora, nessa segunda máxima, Jesus ele faz a fusão do 7º mandamento, que é não adulterarás, e do 10º mandamento, não cobiçarás. Para Jesus, o adultério, ele não é só o ato físico, mas a intenção já é uma ação adúltera. Já é um adultério. Esse princípio fala que os pensamentos e sentimentos podem vir à mente, mas cabe a nós exorcizá-los. Você não pode alimentá-los. Lutero dizia isso. Você não pode impedir que um pássaro voeje sobre sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Os pensamentos vêm, os desejos vêm, mas se você tem rendido sua vida a Cristo e buscado construir uma vida de piedade, quando o pensamento vier, você vai recorrer a Cristo e a graça dele pedindo: Senhor, limpa a minha mente e ocupa a minha mente com pensamentos que glorifiquem o Senhor. E não dá asas à imaginação. Então cuide dos seus pensamentos,
pois eles irão gerar sentimentos em você. Tudo começa com uma palavra às vezes dita, um pensamento que foi regado, e ele gerou um sentimento, e quando o sentimento vem, ele controla, ele domina, e ele gera muitos estragos. A outra máxima está nos versos 38 e 39. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O que Jesus está fazendo aqui, quando ele cita olho por olho, dente por dente, é citando o que está na lei, em Êxodo capítulo 21, versículo 24. A conhecida lei de Talião. E era assim que era na lei. Olho por olho e dente por dente. Só que Jesus desafia seus discípulos a viver a vida cristã sob o prisma do reino de Deus. E ele diz, o estilo de vida de vocês não deve ser de conformidade com a sociedade, com o mundo, mas deve ser segundo os meus valores. Então, quando alguém ferir, quando alguém te insultar, não devolva, não retribua a ofensa, perdoe. Oferecer a outra face significa não retaliar, não se vingar, não devolver. É isso que significa oferecer a outra face. Não é ficar lá, pode bater mais, eu estou gostando. Não, isso é sadismo. Pelo menos corra, para não apanhar muito. A Bíblia não manda você ficar lá sendo saco de pancada, porque isso aí não é ser crente, é ser trouxa. Mas quando a Bíblia manda oferecer a outra face, ela está dizendo que você não deve devolver o mal que a pessoa fez. Até porque você não precisa ser inteligente para chegar a esse silogismo. Se você devolve a ofensa, mesmo se justificando, dizendo que está só devolvendo, porque primeiro a pessoa provocou e você só respondeu, você é uma pessoa reativa talvez, mas isso não lhe faz menos pecador do que aquela pessoa. Não lhe faz melhor do que ela, porque você está mostrando que você é igual a ela. Então precisamos ser pessoas melhores, irmãos. Os cristãos primitivos, eles não tratavam seus perseguidores com ódio, mas com amor. Na história da igreja, principalmente no período da Era dos Mártires, nós temos relatos emocionantes de alguns pais da igreja, alguns mártires, que antes da sua morte, eles oravam pelos seus executores. Nós temos o caso do bispo de Esmirna, Policarpo, que foi pego em casa, e ali ele orou pelos seus captores, e antes de morrer ele ora por aqueles que matariam ele, e ele não demonstra ódio por isso, ele não demonstra rancor por isso, porque ele entendia que sua vida estava nas mãos de Deus. Eles não devolviam a ofensa e o insulto. E tem um trecho da carta de Plínio. Plínio foi um governador daquela região ali da Palestina. E ele enviou uma carta ao imperador Trajano, perguntando como tratar o caso dos cristãos. Como deveria. E eu queria chamar a sua atenção para um trecho dessa carta de Plínio, porque ele fala um pouco sobre como os cristãos eram e como eles viviam nessa época. Ele diz assim, eles costumam se reunir num dia fixo, antes do nascer do sol, para cantar um hino a Cristo como a um Deus. Eles obrigaram-se, por juramento, a não cometer crimes, roubos, latrocínios e adultérios, a não faltar com a palavra dada e não negar um depósito exigido na justiça. Findos esses ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição comum e inocente. A carta é muito longa, mas no meio da carta, Plínio vai dizer, eles amam os inimigos, ajudam os necessitados, fazem o bem a todos, não ofendem a ninguém, não tratam ninguém mal,
vai dizendo como eram aqueles crentes daquela época, aqueles cristãos. Nós estamos falando aqui de um período terrível da história da igreja, onde os cristãos eram mortos aos montes, da maneira mais vil possível que você possa imaginar. Eles praticavam toda sorte de assassínio com aqueles cristãos. Inclusive, uma das mortes que eles gostavam mais, porque a multidão aplaudia, era o esfolamento. Eles amarravam o pé da pessoa em um cavalo, com a corda, e a outra perna em outro cavalo, colocava os cavalos um de costa para o outro, e açoitava os cavalos, e eles corriam, e quando eles corriam, que tensionava a corda, rasgava a pessoa ao meio. E as multidões ficavam de pé aplaudindo aquele espetáculo horrendo. Mas esses cristãos, eles nunca amaldiçoaram, espraguejaram, ofenderam os seus executores. Eles devolviam tudo isso com amor. E foi com amor que a igreja primitiva, que a igreja dos primeiros séculos, venceu a tirania do Império Romano. Foi com amor que o Império Romano se dobrou diante do Deus dos cristãos. E o mundo inteiro se dobrou diante desse Deus. Porque o amor vence tudo. Por fim, nós temos a máxima nos versos 43 e 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, eu preciso dizer que o amor é algo desafiador. Que ninguém ama com facilidade se não for muita graça de Deus na sua vida. E existem pessoas que é fácil você amar. A essas, Jesus diz que não há galardão nenhum se você ama um amigo que te quer bem, que te faz o bem. Você não tem galardão nenhum. Mas quando você ama quem te persegue, quando você ama um inimigo seu, você montou brasas vivas sobre a sua cabeça. Porque a essência do amor está aí. É quando o amor é desafiado e ele mostra a sua real natureza e o seu valor. É um amor que não pede nada em troca, mas é um amor que se dá, que se doa. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 1, exorta-nos a amar fraternalmente, e esse amor precisa ser constante. Não pode ser um amor de conveniência. Tem que ser um amor de todas as horas, de todos os momentos. Um amor que é uma decisão. Porque bem longe das produções hollywoodianas, dos filmes, das novelas, o amor não é um vírus que você pega. O amor não é algo que vem do Cupido, isso é mitologia grega. O amor é uma escolha, é uma decisão. E você só escolhe ou opta pelo amor, se você tiver o amor de Deus em sua vida. Eu queria concluir a minha fala nessa noite, apenas reafirmando algumas verdades. A primeira delas é que o verdadeiro amor possui todas as características bíblicas, porque muito se fala de amor, mas que amor? Qual é a natureza deste amor? Qual é a essência deste amor? O cristão deve amar com o amor de Deus, e o amor de Deus está na sua palavra. O amor verdadeiro, segundo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos de 4 a 7, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não é leviano, não é soberbo, não é indecente, não é interesseiro, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu quero perguntar e não responda para mim, por favor, responda para você mesmo. Você ama de verdade? Você ama desse jeito aqui? Segundo, você só será um discípulo de Jesus se você amar o seu irmão.
João capítulo 13, verso 35, Jesus diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E em 1 João 4,20 ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você se declara cristão, mas a característica do verdadeiro cristão é o amor. É amar a Deus e amar o próximo. E por último, o amor é uma decisão e ele se mostra através de atitudes, não de palavras de efeito, de palavras bonitas. Como o apóstolo João diz, eu encerro com esse texto, capítulo 3, verso 18 da primeira carta. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, a minha oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a sermos mais crentes. Que o Senhor nos ajude a sermos mais cristãos. Cristãos de verdade, autênticos. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, somos confrontados e nós percebemos o quão distante nós estamos do padrão de Deus para todos nós.